Vamos para mais uma resolução de exercícios, dessa vez da nossa apostila 3, começando aí por um exercício bem chatinho de plano inclinado, né? Trabalhar um pouquinho a parte da dinâmica, né? Um homem puxa uma caixa de 2 quilogramas para cima de um plano inclinado de um ângulo de 30 graus em relação horizontal por meio de um fio ideal, que faz um ângulo também de 30 graus com o plano inclinado, conforme mostra a figura. O coeficiente de atrito entre a caixa e o plano é 0,2. Item A, represente as forças que atuam na caixa, escrevendo quem exerce cada força representada. Então, para a gente desenhar as forças, a gente tem que lembrar, né? Primeiro a gente desenha a força peso, que era para ser vertical, mas a gente, né, abstrai. Então, a gente tem o peso exercido pela terra, tá? A força normal exercida pela superfície, a força de tensão aqui na corda e uma força de atrito, tá? Aqui eu não estou sendo criteriosa com os tamanhos, não, né? Com as escalas, porque a gente só está esboçando mesmo, né? Só para desenhar, representar as forças. A gente não tem muita necessidade de colocar um tamanho certinho, tá? Quem exerce cada força? Então, eu tenho uma força que a gente pode chamar de força de contato, né? Que é a força normal e a força de atrito. Então, ambas são exercidas pela superfície. Olha, a letra tá boa hoje. AVC. A gente tem o peso que é exercido pela Terra, Terra com letra maiúscula, porque não é aquele negócio que você comia quando era criança, né? O nome do nosso planeta, tá? E a força de tração, que é exercida pela corda, não pelo homem, tá? O homem exerce força na corda e a corda exerce força na caixa, tá? Pela corda. Então, é isso, o item A, tá? Representar as forças, desenhá-las aí, e aí depois a gente vai trabalhar com a parte do cálculo da intensidade. Então, travou aqui, calma lá. Aí, tá? Hoje a mesinha não tá de bem de mim. Hoje ela tá nervosa, tá toda sistemática. Fala, ah, eu quero trabalhar. Então, vamos lá. Ela não quer, mas a gente quer. Calcule a intensidade da tensão do fio para que o bloco suba com velocidade constante. Então, se eu tenho velocidade constante, estou falando de resultante zero, ok? Quando a gente trabalha com plano inclinado, aí o caminho mais comum da gente fazer logo de cara é fazer a parte da decomposição das forças, né? Achar o valor do peso, achar o, né, do PX, do PY, e eu até vou começar a fazer isso, tá? Então, aqui no item B, eu começo falando do PX. Lembra? Tá descendo, é P seno. Então, eu vou ter P vezes o seno de 30, ok? PX vai ser o peso. Eu tenho 2 quilos de massa, né? Gravidade 10. Então, 20 newtons de peso. E o seno de 30 meio. Então, eu tenho um PX que é 10 newtons. E eu tenho um PY, que é P cosseno. P cosseno de 30. Então, PY vai ser 20 vezes raiz de 3 sobre 2, que dá 10 raiz de 3 newtons. Opa. Tá, por que que eu estou fazendo isso? Porque para calcular a força de atrito, eu preciso da força normal, né? E a força normal não é igual a PY aqui. Por que que ela não é igual a PY aqui? Porque eu tenho essa lazarenta dessa tração, dessa tensão, que não é paralela à superfície. Então, eu vou ter uma PX, que nesse caso aqui é T vezes o cosseno de 30 e nem vou mexer nela nesse momento, porque eu não sei o valor dela, então eu não consigo calcular nada com ela. E a TY, que vai ser T vezes o seno de 30. Então, tá
tá montado, agora a gente vai ter que brigar aqui, né? Eu vou precisar calcular o valor da normal. Aí, como que eu vou fazer para calcular o valor da força normal? Eu preciso pegar e entender que eu tenho duas forças para cima. Então, eu tenho a normal e a TY, e elas vão ser igual à força que está para baixo, que no caso aqui é o PY, ok? Quando eu faço essa decomposição que eu estou falando, eu estou fazendo uma decomposição em relação à superfície, tá? Então, eu vou ter o meu TY aqui e meu TX aqui. Juro que está paralelo. Aí eu tenho meu piso, meu PY aqui, e eu tenho meu PX para cá, tá? Então, quando eu for pensar em termos de força, a ideia é eu ver que TX tem que ter o mesmo valor que a PX mais a força de atrito. O BO aqui é no cálculo da força de atrito, que a força de atrito ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, a hora que eu for calcular a força de atrito, que eu vou ter que usar normal, eu vou usar PY, né? Coeficiente de atrito vezes a normal. Normal vai ser PY, que a gente achou aqui 10 raiz de 3 menos a TY que foi para cá, que é T vezes o seno de 30 que é meio, tá? Vamos deixar assim. Depois que eu fiz tudo isso, aí eu vou para a parte do cálculo, ok? Então, a TX tem que ter o mesmo valor que a PX mais a força de atrito. A TX é T vezes o cosseno de 30. E aqui eu vou colocar em termos de raiz de 3 sobre 2 mesmo. Opa, sobre 2, Carol. Hoje tá tenso. PX a gente calculou quanto que vale, né? PX está lá em cima, 10 newtons. Aqui. Opa, ó, 10 newtons, tá? E a força de atrito é esse monstrinho que eu pus aqui em cima, ok? Já vamos apelar um pouquinho mais, né? Esse cara é 0,2, então vamos fazer a distributiva. 0,2 vezes 10 raiz de 3 vai dar 2 vezes 10 raiz de 3. Então, 2 vezes 10, 2 vezes 10 raiz de 3 não, né? 0,2 vezes 10 dá 2. Então, fica 2 raiz de 3. E aí, agora, toda hora eu tô perdendo essa ponta dessa caneta. Hoje tá tenso. Mas, e aí eu tenho metade da tensão vezes 0,2. Então, vai ficar 0,1 vezes a tensão. O sofrimento aqui agora é puramente matemático, né? Porque a gente tem aí é, uma equação só, né? E uma incógnita, que é a força de tensão, que é o que eu já quero achar. Então só vai ser trabalhoso, até porque a raiz de 3, né? Ela não é exata, então acho que a gente vai ter que dar uma pelada aqui, né? Raiz de 3, 1,7 aproximadamente. Então eu posso falar que a força de tensão, né, aqui na frente vai ser T vezes 0,85. Aí, esse carinha que está aqui, 0,1 vezes t, eu passo para cá subtraindo, né? 0,1 vezes t. E aí eu vou ter a conta, né? 2 raiz de 3 vai dar uns 3,4 aproximadamente, mais 10. Então, 13,4. 13,4. 0,75 vezes a tensão, aproximadamente aí 13,4. Passou dividindo, e aí vai dar. Deixa eu rapidinho aqui. 13,4. Uns números horrorosos, né? Às vezes acontece isso mesmo, né, gente? Tem uns exercícios que apelam aí nesse ponto. Ó, não deu exato, deu 17,8666, mas já tô cheio de coisa não exata aí, tá? Então a gente aproxima aqui para 18 e tá tudo bem, ok? Para essa força de tensão. Então, por que que eu coloquei esse exercício? Por que que eu peço tanto para os alunos fazerem ele, né? Fico tanto no pé de vocês com isso. A gente não pode sempre falar que é normal é igual ao peso, muito menos no plano inclinado já sair falando que é normal é igual a PY, porque nem sempre isso é verdade. Então, cuidado com a presença de outras forças. É claro que tem outros mecanismos de resolução.
lá para a área da geometria, né? Eu poderia trabalhar com soma de vetores aqui, porque o importante é fechar um polígono aí, né? A resultante tem que dar zero. Mas eu acho que ficaria, do ponto de vista de desenho mesmo, de determinação de ângulos, ia ficar muito mais difícil. Então, a gente vai nesse caminho que a gente está acostumado, né? De fazer a decomposição do peso, tá? Mas aí não esquece de fazer a decomposição da força de tensão também, beleza? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.